Louvado seja o nome santo do Senhor. Muito boa noite, povo de Deus. Deus abençoe a sua vida, Deus abençoe a sua casa, Deus abençoe a sua família. Estamos chegando nessa noite abençoada para mais uma edição da nossa programação. Está começando por aqui, a live Está na Bíblia. É uma programação da Igreja Cristã Eleitos de Deus. Muito obrigado pela sua participação, pela sua sintonia. E nós vamos juntinhos aqui mais uma vez até as 23 horas e 30 minutos. E tenho certeza que a bênção do Senhor será grande sobre as nossas vidas. E como de sempre, não estou aqui sozinho. Está conosco o nosso querido pastor Carlos Alberto Rodrigues. Boa noite, pastor Carlos. Glória a Deus. Boa noite, pastora Dilson. Boa noite os irmãos que estão aqui conosco. E boa noite também àqueles que estão nos assistindo. Seja onde você estiver, Deus abençoe a sua vida, a sua casa, a sua família. O nosso objetivo, mais uma vez, nós queremos deixar bem claro, não é, pastora Dilson? Compartilhar um pouco do conhecimento da palavra de Deus. Nesse tempo, um tempo prolongado, 1h30 que nós estaremos aqui. Que Deus abençoe-nos de uma forma especial. Queremos chamar a atenção para o nosso tema, pastora Dilson. Nosso tema é o que é a verdade. Com toda certeza haverá exortação, edificação e haverá consolo também. Então queremos chamar bastante a atenção de todos quantos estarão conosco hoje, nessa noite, porque é um tema extremamente delicado, um tema extremamente importante, falar-se da verdade. Glória a Deus, é verdade. Com certeza é um tema bem sugestivo, pastor, para a nossa época, para esse tempo que nós estamos vivendo. E eu quero convidar você, já compartilha aí a nossa programação, essa live. O objetivo, o pastor acabou de dizer aqui, é levar a palavra de Deus adiante, para que as pessoas também possam conhecer essa palavra tão linda, tão maravilhosa, que um dia transformou a minha vida, transformou a sua vida também. E agora temos que, com certeza, levar Cristo às outras pessoas, através da sua bendita e poderosa palavra. E como o pastor já disse aqui nessa noite, o nosso tema aqui hoje é verdade. O que é a verdade? Já vamos aqui dar início, pastor? Enquanto o povo vai entrando aí, vai compartilhando, já entrou aqui, nosso irmão André Levi. Boa noite, irmão André. Deus abençoe a sua vida, viu, querido? Nossa irmã Vanessa, nossa irmã Isabel, nossa irmã Ana Oliveira também está assistindo conosco. Acabou de entrar aqui a Giovanni Pereira. E o povo está entrando aí. E é bom, É bom, com certeza, nós meditarmos na palavra de Deus. Pastor Carlos, olha só, o que é verdade? Nós vamos pesquisar no dicionário o que é verdade. No dicionário, ele explica para nós da seguinte forma, o significado da verdade. Verdade é exatidão, que está em conformidade com os fatos ou com a realidade. Isto é verdade, no dicionário. No livro de João, o tema que nós pegamos aqui, pastor, João 16, verso 13, vai ser aqui nosso ponto de partida aqui, para nós desenvolvermos a revelação da palavra nesta noite. Então olha só, no livro de João, no capítulo 16, e o verso de número 13 diz assim: quando porém vier o Espírito da verdade, ele vos guiará em toda a verdade, e não falará de si mesmo, mas dirá tudo o que tiver ouvido, e vos anunciará o que há de vir. O versículo está dizendo para nós aqui que, quando porém vier o Espírito da verdade, ele vos guiará em toda a verdade. Pastor, de acordo com o texto aqui que nós lemos, podemos notar que Jesus, ele usa a palavra toda a verdade. Toda a verdade. Ele não usa só verdade, ele usa toda a verdade. Isso também nos leva a entender que se trata não apenas de uma verdade, mas de um conjunto, pastor? Na verdade, de verdades, que está revelado na palavra de Deus. Então, se tem essa verdade, ou estas verdades para nós, nós passamos então a fazer a seguinte pergunta, olha só: por que eu ou nós devemos conhecer esse conjunto de verdades? Que são, o que é essa verdade? Quais são essas verdades? João 8,32, por exemplo, ele fala, olha, e conhecereis a verdade, e a verdade vos libertará. Lá no livro de João, João também, pastor? 18,38, Pilatos, ele fez essa pergunta, olha, o que é a verdade? Até o próprio Pilatos ali, diante daquela situação toda, ele fez essa pergunta, olha, o que é a verdade? Essa foi uma pergunta muito importante, que na verdade o Pilatos ele fez, E nós podemos acrescentar em cima dessa pergunta que o Pilatos ele fez, pastor, mais uma pergunta, Que pergunta que seria essa, Onde encontrar essas verdades?
né? Quais são essas verdades e onde encontrar essas verdades. E diante, pastor, desse início, né, aqui da nossa conversa, nosso bate-papo a respeito da verdade, né, eu já queria deixar, antes de fazer a primeira pergunta para o senhor, pastor, já para o senhor ser usado por Deus aí, né, para esclarecer o nosso coração e a nossa mente também, eu já quero deixar aberto, né, se de repente, pastor, alguém que está nos assistindo tem alguma dúvida ou queira, né, nos enviar uma pergunta, né, pode enviar, ok? Pode aí digitar aí e nós vamos falar aqui com o maior prazer e vai ser muito bom, vai ser legal, viu? Com certeza a sua participação conosco nessa noite, em nome de Jesus Cristo. Então, pastor, a primeira pergunta para o senhor nessa noite era até um pouco séria, né? Não que as outras não sejam sérias, mas essa é uma pergunta bem assim interessante mesmo, né? E eu queria começar perguntando para o senhor, pastor, a seguinte questão, olha só. No meio de tantas denominações religiosas que existem hoje, onde todas praticamente afirmam e que defendem a verdade, como nós podemos saber de fato se aonde nós estamos se prega a verdade da palavra de Deus? Glória a Deus. Eu queria voltar também um pouquinho com relação a Pilatos, né? Capítulo 18 do livro de João, 38, onde ele pergunta a Jesus Cristo, né, a própria verdade, né? Ele pergunta o que é a verdade. E Jesus Cristo, ele tinha dito a Pilatos que ele veio ao mundo em testemunho da verdade. E aí Pilatos, então, ele pergunta a ele o que é a verdade. Mas ele nem deu tempo de nenhuma resposta, porque depois ele voltou-se ao povo, né, a quem ele estava se dirigindo. E o que nós gostaríamos de dizer também aqui é que nós vamos falar sobre a verdade, sobre a ótica de Deus, né, a verdade com relação às questões da Bíblia, né, as questões de Deus. Eu acho que é bastante importante, né, essa realidade, né, essa apresentação também, quando Deus ele trata da palavra verdade, né, que é a exatidão, é a correção, né, o que Deus quer dizer de verdade com relação à verdade, né? A verdade, o próprio Senhor Jesus Cristo, ele diz que ele era o caminho, que ele era a verdade, né? Que ele era a verdade. Então, o que seria esta verdade de fato, né? Essas verdades, elas se referem realmente, né, às verdades com relações às questões, né, ou com relação às questões de Deus, né? Esta é a verdade. Conhecereis a verdade e a verdade vos libertará. Com certeza nós temos muitas outras perguntas e nós vamos introduzir um pouco mais também essa noção, né, quando Deus trata da verdade, né? Por exemplo, Romanos capítulo 13, segundo aos Coríntios, capítulo 13, verso 8, pastor Adilson, Paulo ele diz, porque ninguém pode nada contra a verdade, senão a favor da verdade. E esta verdade, quando a Bíblia trata dessa verdade, ela trata com relação às verdades de Deus, né? Não às nossas verdades, né? Quem eu sou, onde eu moro, quantos anos eu tenho, né? Até que ano eu estudei, que número é o meu sapato, né? Que número é o meu CPF, que rua eu moro, quem é meu pai, quem é minha mãe, né? Eu gosto de doce ou do salgado. Não é essa a questão dessa verdade, né? A Bíblia recomenda, Paulo aos Efésios diz que nós devemos falar a verdade cada um com o outro, né? Deixando a mentira, fale cada um a verdade. A verdade com relação às questões da nossa vida. Mas quando a Bíblia trata desta verdade, né, o Espírito da verdade, ele vai nos ensinar em toda a verdade com relação à palavra de Deus, com relação às questões de Deus, a moralidade de Deus, os propósitos de Deus, os objetivos de Deus e a maneira pela qual nós alcançamos, né, ou exercemos ou praticamos a vontade de Deus ou a verdade de Deus, né? Então, com relação à questão, como você fez essa primeira pergunta, né, tantas igrejas, né, como nós sabemos qual é a igreja que se prega a verdade, né? Como saber? Então, nós
Nós sabemos que nós temos, né, pastor Adilson, muitas denominações, muitas, centenas, sobe a milhares de congregações, de ministérios, e com certeza, cada um tem os seus usos, os seus costumes, mas o que nós devemos olhar realmente, especialmente, é para o conjunto da estrutura da igreja, né? Se ela realmente tem a Deus como único Deus, a Jesus Cristo como o único e suficiente Salvador, né? E se ela realmente, né, ela prega o arrependimento, se ela realmente está aguardando a vinda de Jesus Cristo de uma forma zelosa, né? Então nós temos também algumas direções pelas quais nós podemos identificar se essa igreja realmente ela prega a verdade ou não. E por isso, com toda certeza, nós cristãos temos uma grande responsabilidade com relação a conhecermos a fonte também. Não é, pastor Adilson? Porque nós precisamos realmente conhecermos também a fonte para sabermos se as pessoas estão falando a verdade nas igrejas ou não. Nós sabemos, como nós vamos ver, né, até entre nós mesmos, cristãos evangélicos, que temos segurança na salvação, cremos na pessoa do Espírito Santo, na regeneração, né, pela palavra, pela lavagem da palavra. Ainda assim, no nosso meio, como nós já vimos, já temos tratado programas anteriores, vamos tratar hoje algumas questões também, há muitas coisas que não condizem com a verdade doutrinária realmente da palavra de Deus, né? Mas e nem por isso essas igrejas deixam de ser igrejas honestas, igrejas sérias, igrejas onde se prega a salvação, né? A salvação pela graça, não pelas obras. Então, nós temos com certeza, né, pelo menos esse corpo, né, dorsal da doutrina de Cristo, que existe um só Deus, que existe um só Senhor, que é Jesus Cristo, que existe o Espírito Santo, a necessidade do arrependimento, a crença do pecado, a crença da remoção do pecado também na pessoa de Jesus Cristo, na crença da vida, da morte, da ressurreição de Jesus Cristo, da vinda do Espírito Santo, termos a palavra como única regra de fé. Então, são várias, né, o pastor Adilson, várias questões que nós podemos com certeza confirmar assim que a igreja ela prega a verdade. Glória a Deus, bendito seja o nome santo do Senhor. Já estamos aqui, pastor, cerca de 40 pessoas aqui assistindo, né, participando conosco. Olha, Deus abençoe, Deus, muito obrigado pela sua participação. E fica aí, faz um esforcinho aí, eu sei que às vezes a hora avança um pouco, né, mas fica aí, tá ok? Vamos aprender aqui da palavra de Deus. Alguém aqui também comentou, né, tá chiando um pouco, né, acho que a técnica vai ver isso para nós, ver como é que tá, se tá saindo bem aí, né, observa mais direitinho, por favor, aí. Vamos acertar aí, tá ok? Pastor Alê entrou aqui a nossa irmã Cidinha Machado, né? Um abraço para nossa irmã Cidinha, viu? Deus abençoe. Entrou aqui o nosso pastor Osni, a nossa irmã Bianca, minha filha, um abração para Bianca. A nossa irmã Andréia Rodrigues também, José Alício, Marcelo Silva, olha só, nosso irmão Raimundo, Diácono Raimundo, um abração. Entrou nosso irmão Leandro Rocha, Maria Paula, o pessoal participando, pastor, que maravilha, né? Nossa irmã Valdirene também está aqui mandando boa noite para nós. Deus abençoe, minha Valdirene, viu? Nossa irmã Giovanni Pereira, abençoe também sua vida, viu? Muito obrigado. Nossa irmã Jusilene, nosso irmão Jorge Naldo, olha só, que legal. Nossa irmã Mariana, é isso aí. E vai compartilhando mesmo aí, né? Para que esta programação possa ir mais longe e as pessoas possam também, né, serem alcançadas pelo conhecimento da palavra de Deus. Nosso tema aqui hoje, para quem está chegando agora, né, o que é a verdade, né? A verdade bíblica, a verdade dentro da visão de Deus, tá ok? Pastor, uma segunda pergunta para o senhor. Deuteronômio, por exemplo, no capítulo 32, e no verso de número 4, diz assim, olha, ele é a rocha, cuja obra é perfeita, e todos os seus caminhos são justos. Deus é a verdade, e não há nele injustiça. Ele é justo e reto. Ainda no Salmo, pastor, 31:5, diz assim, nas tuas mãos encomendo o meu espírito, tu me remistes, ó Deus da verdade. E ainda Jeremias 10:10, ele fala assim, mas o Senhor Deus é a verdade, Ele mesmo é o Deus vivo e o Rei eterno. Pastor, diante desses versículos, né, e tantos outros que a gente poderia separar e colocar aqui,
né? Nós podemos confiar que de fato Deus, ele é verdade? Com certeza, né? Ele é a verdade e é o Deus da verdade, né? Com toda certeza, né? A própria Bíblia, o próprio Deus, através da Bíblia, ele se revela, né? E ele se revela como sendo a fonte de todas as coisas. No princípio criou Deus. Então ele já existe antes do princípio, né? Então, sendo ele o Criador, né, ele tem, né, como diz, né, Provérbios, ele diz assim que Deus criou todas as coisas para determinados fins. Então toda a verdade de Deus, toda essa verdade, Deus é o Deus da verdade, é a realidade, na verdade, porque verdade é a realidade, pastor Adilson e nossos queridos, daquilo que, como nós falamos, como foi feito, para que foi feito e como, né, deve ser alcançado também os objetivos. Então Deus é a fonte de todas as coisas, então ele é o Deus da verdade, né? Então ele sabe, por exemplo, qual é o objetivo pelo qual ele criou o homem, né? Ele criou o céu, ele criou todas as coisas, ele criou os animais, os anjos, os arcanjos, os querubins e serafins. Então, né, ele é o Deus da verdade. Então ele criou essas coisas e nós sabemos, né, a Bíblia diz que nele não há mentira nenhuma, né, e seja Deus verdadeiro e mentiroso todo homem. Então a leitura da palavra de Deus, ela nos remete, na verdade, pastor Adilson, a esse Deus da verdade, né? Então, crendo nós que Deus é a fonte, a origem de todas as coisas, então, com certeza, tudo quanto ele fez, ele tem propósitos absolutamente específicos. E esses propósitos específicos para o qual ele criou todas as coisas, isso constitui, na verdade de Deus, ou nas verdades de Deus, né? Qual é o motivo pelo qual ele estabeleceu o casamento, o marido, a esposa, né, o céu, a terra? Então são as verdades de Deus. Ele é o Deus verdadeiro. E nós podemos crer, né, pastor Adilson? Nós podemos crer, na verdade, que Deus é um Deus verdadeiro, né, pelo testemunho bíblico, né? A Bíblia fala-se de uma forma larga desta fidelidade de Deus, né, aonde ele se revela como aquele que tem todo o poder, né, e no transcorrer da vida, da Bíblia e das nossas vidas, nós temos testemunhado de fato, né, que Deus, ele é verdadeiro, né, porque ele tem prometido e ele tem cumprido, né, aquilo que ele prometeu. No Velho Testamento, por 3 vezes, por exemplo, diz que nenhuma palavra de Deus caiu por terra, mas todas se cumpriram, né, porque ele é fiel, né? Então ele é fiel, ele é o Deus verdadeiro, e com certeza, né, nós podemos acreditar, né, porque o próprio Deus, ele diz assim, olha, provai e vede que eu sou bom. Então ele diz que ele é bom, e nós podemos realmente provar a bondade de Deus, que ele é verdadeiramente bom. Ele diz que ele é justo, e nós, no transcorrer da nossa vida e nos acontecimentos registrados na Bíblia, nós temos visto que realmente e comprovado a veracidade que existe realmente um Deus que é justo. Ele diz que é justo, ele diz que ele é verdadeiro, ele diz que é puro, ele diz que é santo, ele diz que ele não reparte a sua glória com imagens de esculturas. Então, tudo isso são testemunhos realmente da verdade e da veracidade do nosso Deus poderoso. Então, com certeza, nós podemos confiar que este Deus é o Deus verdadeiro, ele se apresenta como Deus verdadeiro e o Deus também da verdade. Por isso que ele exige de nós que falemos também a verdade uns com os outros. Louvado seja Deus, que maravilha, né? Como é bom aprender da palavra de Deus. O nosso Deus, com certeza, né, é o Deus da verdade. Ele próprio é a verdade, né? Pastor, eu quero mandar um abraço aqui especial para o pastor Fábio Henrique, né? Pastor Fábio, um abração, viu? Glória a Se eu não me Deus. engano, acho que o senhor está nos Estados Unidos, né? Quando a última vez que fiquei sabendo,
o senhor estava nos Estados Unidos, não sei se já retornou, né, ou está ainda aí, mas olha, um abração para o senhor, viu, pastor Fábio? Que Deus abençoe a sua vida e muito obrigado pela sua participação aqui também na nossa programação. Vamos com uma canção bonita, pastor? Vamos adorar o senhor com um belo louvor, né? Vai estar aqui conosco hoje, está conosco hoje, né, nossa irmã Aline, juntamente com o nosso irmão Lucas. Eles vão estar cantando aqui um louvor, adorando a Deus. E você, enquanto isso, vai participando também. Não deixe de participar. Já já vamos aí mandar um abraço para você, uma alusão para você. E vai ser uma bênção muito grande, em nome de Jesus Cristo. Boa noite, Lucas. Boa noite, Maline. Vamos adorar a Deus? Misericórdia, ela dura para sempre. Aleluia. É isso mesmo, pastor. Olha só, o pastor Fábio está lá em Atlanta, nos Estados Unidos. Está aí acompanhando também a nossa programação. Louvado seja Deus. Amém? Quer mandar um abraço para ele, pastor? Glória a Deus, grande abraço, né, pastor Fábio, né? Fábio, Deus abençoe, viu, querido? Que Deus te use aí de uma forma especial e poderosa para proclamar, na verdade, né, a verdade do nosso Deus, que é a sua palavra. Que Deus te conceda um ventre espiritual produtivo, viu? Glória a Deus. Louvado seja Deus. Olha que maravilha, né? Pastor, está conosco também, olha só, Felipe Rodrigues, está conosco o nosso irmão Dester Mendes, nossa irmã Angélica Gomes também, Maria Paula, boa noite, aqui um abração para nós também, aqui, Deus abençoe, Diácono Ricardo, é muita gente entrando, viu, pastor? Que maravilha, viu? Olha, está conosco a irmã Miriam Oliveira, nosso irmão Elton Soares também, Anderson Andraus também. Anderson, um abração, querido, Deus abençoe, viu? Abração aí também para o pastor Marcos aí, né? Para toda a equipe aí, em nome de Jesus Cristo, ok? Ó, lembrando, aproveitando aqui, pastor, a oportunidade, né? Irmão Anderson, no dia 7 agora, nós vamos ter aqui um culto abençoado com os jovens, né? Com a nossa juventude aqui da Igreja Cristã Eleito de Deus aqui na Vila Sinhá, né? E a igreja do nosso irmão Anderson Andraus vai estar conosco aqui, né? Os jovens, a juventude, né? Vamos aproveitar o gancho aqui. Vou pedir aqui para o nosso técnico, o nosso irmão Edmilson, ele vai soltar aqui uma pequena vinheta rapidinha, acho que é menos de um segundo, uns 2, 3 segundinhos,
da nossa programação que nós vamos ter aqui no dia 7, tá? Um culto lindo, maravilhoso, abençoado. E aproveitando já, vamos aqui já lançar para você esse convite também. Esteja conosco aqui no dia 7, nesse culto abençoado. Solta para nós, Edmilson, já voltamos. Não sai da rua que é rapidinho, já estamos de volta em nome de Jesus. Aleluia, tá bom, querido? Olha, então tá aí, você acabou de ver aí, né? Participe conosco em nome de Jesus Cristo. Pastor, mais uma perguntinha pro senhor aqui. No livro de João, no capítulo 14, verso 6, diz assim, olha, respondeu-lhe Jesus, eu sou o caminho, a verdade e a vida, e ninguém já vem ao Pai a não ser por mim, né? Então, diante dessa declaração de Jesus, é certo dizer, nós podemos dizer também, pastor, que Jesus Cristo também, Ele é a verdade. Só que antes do senhor responder, pastor, rapidinho aqui, um abração muito especial para a nossa irmã Maria de Paula. Ela disse assim, olha, estou sempre acompanhando aqui de Goiânia, Goiás. Que programa abençoado por Deus. Então, nossa irmã, deixa eu ver aqui, a sua Maria, muito obrigada pela sua participação, pelo seu carinho, viu? Deus te abençoe, em nome de Jesus. Um abração para todos vocês de Goiânia aí, em nome de Jesus. Pastor, voltando aqui, é certo dizer que Jesus também, Ele é a verdade? Glória a Deus. Eu gostaria de mandar um abraço para o Felipe Rodrigues, né, meu filho. Agora há pouco liguei para ele, estava às 7 e pouco, ele estava ainda na Fiel, na editora Fiel, lá numa programação que estava tendo lá no estúdio. Quero mandar um grande abraço para ele, para sua esposa também, em nome de Jesus Cristo, a minha esposa também, a Flávia lá em Manaus, né? Estivemos conversando hoje um pouco no WhatsApp com a Flávia. Deus abençoe a Flávia, ela tão longe, Manaus, Tiago, Ana Júlia e Clara Sofia, e todos que estão nos ouvindo também, um abraço muito especial, né? Louvado seja Deus. Jesus Cristo, Ele se identifica, né, pastor Adilson, como sendo a verdade, né? Eu sou o caminho, eu sou a verdade e eu sou a vida, né? São três coisas, com certeza, totalmente unidas, mas distintas: caminho, verdade e vida. E Ele é a verdade, né? Ele é a verdade revelada de Deus, João 14,6. E é interessante também, que eu creio que os nossos amados sabem, João 17,17, diz que Jesus falando, santifica-os na verdade, a tua palavra é a verdade. E Jesus Cristo diz que a palavra é a verdade, e Ele diz que Ele é a verdade. O Salmo 119, 146 também diz, né, porque as tuas leis, elas são a própria verdade. Então a palavra de Deus é a verdade. E a verdade, como nós estávamos falando, a verdade de Deus, né? Deus e a palavra é a mesma coisa, né? A Bíblia ou a palavra é o transcrito, né, da própria perfeição, do próprio amor, da própria misericórdia, da própria justiça ou da personalidade de Deus. Então Jesus Cristo, na verdade, João diz que o verbo, né, era a palavra, ele encarnou, né, a palavra, ele encarnou Deus, ele encarnou a realidade da personalidade de Deus, né? Como nós estávamos falando, nós podemos dizer que Deus é verdadeiro. Ele diz, né, para Felipe, quem me vê a mim vê o próprio Pai, ou seja, o caráter do Pai, né? Não a fisionomia do Pai, né? A fisionomia, o corpo, porque Deus é espírito. João 4:24, ele falou à mulher samaritana. E uma outra vez mais à frente, no mesmo livro de João, ele diz a Tomé, olha, toca em mim,
E vede que sou eu mesmo, porque um espírito, ele não tem carne nem osso como vede que eu tenho. Então um espírito não tem carne, um espírito não tem osso, né? E Deus é espírito. Então quando Jesus Cristo, quem vê a mim, né, sendo Deus espírito, e um espírito não tem carne nem osso, com certeza não estava falando da pessoa física dele, mas estava falando da personalidade, do caráter, né? E isso conforma, né, ô pastor Adilson, com relação a Hebreus 1:3, que ele é a expressão exata do ser de Deus. Então ele é a revelação perfeita do caráter de Deus. E manifestou também na sua vida o poder de Deus delegado aos homens, né? Crescei, multiplicai e dominai a terra. Então Jesus Cristo, com certeza, ele é a verdade revelada de Deus. E é interessante, queria fazer só um estudo bem pequenininho aqui, né, que quem estuda, quem está conosco sabe, nós temos falado isso, né? João 5,17, ele diz: eu não vim revogar a lei, mas eu vim cumprir a lei. E Romanos 13:8 e verso 10, né, ele disse que o cumprimento da lei é o amor. Então, se ele veio cumprir a lei, ele andou em amor. E Deus é amor, né? 1 João 4, né, 8 e 16 diz que Deus é amor. Então ele manifestou, né? Porque Deus amou o mundo de tal maneira, João 3,16. Então ele é a própria expressão de Deus. E Deus é amor. Então, se ele diz que ele cumpriu a lei, ele literalmente, se o cumprimento da lei é o amor, segundo, né, Romanos capítulo 13, né, verso 10, de sorte que o cumprimento da lei é o amor, então ele encarnou o amor, porque esta é a ideia da lei, né, pastor Adilson? Eu não mato porque eu amo, eu não roubo porque eu amo, né, e quem rouba não cobiça, quem rouba não adultera, quem rouba, né, não fala mal. Quem ama não fala mal, quem ama honra o pai e a mãe. Então, né, é por isso que Tiago também ele diz que se o homem guardar todos os mandamentos e tropeçar em um só, ele torna-se culpado de todos, porque na verdade todos, a sustentação, né, de todos os mandamentos é o amor. Então Jesus Cristo, com certeza nós podemos dizer que ele é a própria verdade. Capítulo 2, verso 9 de Colossenses, e Colossenses 1,19 também, a Bíblia diz, né, que nele habitava corporalmente toda a plenitude de Deus. Então, se Deus é o Deus da verdade, então ele agiu, né, de uma forma absolutamente plena dentro do caráter de Deus, porque Deus é amor. Então, realmente, né, nós podemos dizer que Jesus Cristo, né, ele é a própria verdade, a palavra é a verdade. Romanos capítulo 10, pastor Adilson, verso 4, diz assim que Jesus Cristo, né, é o fim, ou seja, o fim da lei é Cristo, ou seja, no grego original é telos, ou seja, a finalidade da lei é Jesus Cristo. Qual que é a finalidade da lei? Né? Não mata, não rouba. Ou seja, quando Deus estabeleceu isso, não mata, não rouba, né? Porque ele, na verdade, ainda que a lei ela não foi dada para justificar as pessoas, mas a lei foi dada para que as pessoas vissem, né, o grau do compromisso que o homem tinha com relação à sua criação, a responsabilidade com relação à pessoa de Deus, sabendo que não pudesse cumprir, procurasse socorro e graça em Deus. Mas a finalidade da lei é produzir pessoas idênticas a Cristo, né? Quando nós lemos a palavra, então, nós vemos Deus. A Bíblia fala isso, nós já falamos aqui, 3 verso 18, segundo aos Coríntios, que nós contemplamos a Jesus Cristo através da leitura da palavra de Deus, né? E ao sermos contemplados, nós somos transformados de glória em glória até a sua própria imagem. Então, assim como ele trouxe a imagem de Deus, hoje também é nos exigido
trazer a imagem de Deus. Então, com certeza, Cristo, ele é a própria verdade, né? Ele é a palavra encarnada, a pessoa de Deus encarnada, o grande Emanuel, né, de Isaías, né? O Deus presente conosco. Então, com certeza, Jesus Cristo, ele é a verdade, né? A palavra encarnada, é o Deus, essência, manifesto, como Pedro diz, João também, nós vimos a sua glória. Louvado seja Deus, aleluia. Então Jesus, ele é a verdade. Já aprendemos que Deus é a verdade, agora aprendemos que Jesus também é a verdade. Pastor, um abração para o nosso irmão Jorge Henrique, né, que entrou aqui, nosso irmão Marco Antônio, nossa irmã Gisele, né, nossa irmã a Rosinha, irmã Rosinha, né, que congrega conosco aqui, nossa irmã Gabi, olha só, Lulucinha também entrou aqui, nossa irmã Diaconisa Alessandra, um abração, Karina, Pastor Osni, nossa irmã Vandeli também está mandando um abração para nós aqui, pastor, irmã Vandeli, amém? Nossa irmã Viviane, Alain Henrique, nosso irmão Bruno, olha só, nosso irmão Bruno, nossa irmã Fabiola também ligadinho conosco, Jamira, bastante gente, hein, pastor? Luciana, Vilmara, nossa irmã Suzana Mendes, o presbítero Rondinelli também, um abração, nossa irmã Marilda, olha, muito obrigado, pessoal, olha, Deus abençoe mesmo vocês, né? E fiquem ligadinhos aí, vamos juntos aqui aprendendo da palavra de Deus. Para quem está entrando agora, o nosso tema hoje é, né, a verdade, ok? O que é a verdade? Estamos aprendendo aqui dentro do contexto bíblico o que é a verdade. Pastor, e que nós podemos falar também a respeito do Espírito Santo? O Espírito Santo também, ele é a verdade? João 15, 26, por exemplo, ele fala assim, olha, quando vier o Consolador, que é da parte, que eu da parte do Pai vos enviarei, o Espírito da verdade, que procede do Pai, ele testificará de mim. Então nós podemos dizer também que o Espírito Santo também, ele é a verdade? Com certeza, né? Se ele procede de Deus, se ele vem de Deus, é o Espírito do próprio Deus, com toda certeza, né? E é ele, né, o pastor Adilson, é ele que inspirou a homens e mulheres, né? Como Pedro diz, né, em sua segunda carta, homens santos falaram inspirados pelo Espírito Santo. Então, com certeza, o Espírito Santo, a Bíblia o revela como sendo também o Espírito da verdade, né, que procede do Pai. E é interessante que Jesus Cristo também, no último discurso seu, diante dos seus discípulos, né, despedida, ele diz que o Espírito Santo viria e também os guiaria em toda a verdade, os ensinaria em toda a verdade. Então, com certeza, o Espírito Santo, né, ele é o Espírito da verdade, ele é verdadeiro, né, ele próprio que trouxe a inspiração, né, o Pai confiou a ele a inspirar homens, a inspirar mulheres, e ainda hoje, né, tem inspirado homens e tem inspirado mulheres, né, o Espírito da verdade, né, o que procede do próprio Pai. Então o Espírito, a Bíblia o revela como sendo o Espírito da verdade. É interessante, né, que havia alguma dificuldade no começo da igreja com relação à encarnação de Jesus Cristo, né? O próprio João, depois ele escreve, né, que todo aquele espírito que não confessa Jesus Cristo vindo em carne, né, como homem, como pessoa física, ele não é de Deus, né? E o Espírito Santo, o próprio Espírito Santo, com certeza, ele não só inspirou, né, ele esteve presente, ativo, como Deus ungiu a Jesus de Nazaré com o Espírito Santo, né, e com poder, o qual andou por toda parte, fazendo bem, curando todos os oprimidos do diabo, porque Deus também era com ele. Era ungido com o Espírito, Deus era com ele. Isaías 61, o Espírito do Senhor está sobre mim. Então, se o próprio Jesus Cristo é, né, a própria verdade, a palavra encarnada, não só revelada, mas encarnada, com toda certeza o Espírito Santo está nesse conjunto maravilhoso, né? E a Bíblia revela tanto o Pai como o Filho, como o Espírito
Espírito como sendo a verdade. Então o Espírito Santo é o Espírito da verdade, ele também é a verdade. Glória a Deus, aleluia. Um abração aqui para o nosso irmão Samuel, está mandando aqui um abraço para nós, pastor, esposa da nossa irmã Vandelim, está mandando um abraço para o senhor também. Deus abençoe, irmão Samuel, querido, né, nosso conhecido, amado, sua família. Irmão Samuel, em nome de Jesus, Deus abençoe, viu, por tudo quanto você tem feito, representa na igreja, principalmente no ministério, na sua família, sua casa. Um grande abraço, viu, muito carinhoso, em nome de Jesus Cristo. Maravilha, você está na live, está na Bíblia. Esse programa é da Igreja Cristã, Eleitos de Deus. Nós estamos aqui todas as segundas-feiras, né, trazendo a você conhecimento da palavra de Deus, tá ok? Se você tiver alguma dúvida aí a respeito da questão, né, de que está em pauta hoje aqui, você pode mandar a sua pergunta e nós estaremos respondendo para você aí, em nome de Jesus Cristo, tá ok? Nosso irmão Lucimar, um abração. Presbítero Wilson também acabou de entrar, um abraço, irmão Wilson. Nossa irmã Bruna Santana, nossa irmã Angelita, a paz do Senhor, irmã, Deus abençoe, viu? Nosso irmão Samuel Marcelino, o Core Pereira, um abração pro Core também, acabou de entrar. E é isso aí, vai compartilhando aí e vamos juntinhos até as 23h30, falando aqui do amor de Deus, ok? Pastor Carlos, e com relação à Bíblia Sagrada, a palavra de Deus, é certo, né? Nós podemos afirmar que a palavra de Deus também é a verdade. João 17 diz assim, olha, santifica-os na verdade, a tua palavra é a verdade. Salmos 119, né, 89, ele fala que, olha, o Senhor, ó Senhor, a tua palavra é eterna e ela está firmada no céu. Então é certo, pastor, nós falarmos que a palavra de Deus também, ela é a verdade. Nós já aprendemos que Deus é verdade, né? Que Jesus é verdade, que o Espírito Santo é verdade. E a Bíblia, e a palavra de Deus? Glória a Deus, a palavra de Deus, né, é o verbo encarnado, o verbo encarnou essa palavra, né, e é interessante, pastor Adilson, porque todos nós, é um assunto, as respostas não são tão sucintas, nem tem como ser tão, apesar de não ser tão difíceis, mas não tem como, né, ser muito sucinto, muito breve nas respostas, né? Então que os irmãos prestem bastante atenção. A palavra de Deus, ela com certeza é a verdade. Santifica-os na verdade, a tua palavra é a verdade. É interessante, eu até escrevi aqui, nós temos falado, nós sabemos, né, que a palavra de Deus, ela é a verdade revelada de Deus. Então, né, a palavra, ela revela, pastor Adilson, nossos queridos e amados, como nós já falamos aqui, não hoje e anteriormente, né, ela revela a vontade de Deus, ela revela, na verdade, os projetos de Deus, né, tudo relacionado a Deus, né, tudo que é relacionado a Deus e as questões de Deus, né, motivos e motivações, propósitos e meios corretos, a palavra de Deus revela. A palavra de Deus, ela traz luz a respeito daquilo que Deus intenta, daquilo que Deus propõe, daquilo que Deus fez e por que Deus fez. Né? E é interessante, né, como nós falamos, 2 Coríntios 13, verso 8, que ninguém pode nada contra a verdade, senão a favor da verdade. Então essa verdade revelada das intenções, dos propósitos, das motivações de Deus, dos porquê que Deus criou todas as coisas. Então a palavra de Deus, ela revela isso. Então nós não podemos nada contra a verdade de Deus. É Deus que fez e é Deus que estabeleceu. E Ele estabeleceu para aqueles propósitos. Né? Hoje, por exemplo, nós temos dificuldades tão grandes. Deus diz, olha, crescei, multiplicai. Né? Um homem com homem não tem jeito de multiplicar. Então não é uma verdade. Uma mulher com uma mulher não tem como se multiplicar. Então isso não é uma verdade absoluta de Deus. E é interessante que João 8,44, pastor Adilson, os nossos queridos conhecem, Jesus Cristo disse que o diabo, ele não se firmou na verdade. Né? E nós temos falado isso, né? Judas 6 diz que ele abandonou o seu próprio domicílio. Né? Paulo, né? ele fala que ele procurava respeitar os limites da esfera que Deus estabeleceu para ele.
Então Deus estabeleceu algo para Paulo. Ele mesmo diz, olha, eu não quero ir pregar aonde Cristo já foi pregado, para que se cumpra aquilo que está escrito, hão de ouvi-los aquele que nunca tiveram notícia dele. Né? Então ele também respeitava a esfera de ação pelo qual Deus o estabeleceu, de ser o apóstolo dos gentios. Né? Então quando Judas, diz que ele não jamais se firmou na verdade, né? Jesus Cristo diz, e Judas escreve que ele não guardou o seu próprio domicílio. Qual é o domicílio? O que é um domicílio? É um lugar onde eu estou liberado para agir. O nosso domicílio, por exemplo, eleitoral, nós moramos aqui em São José dos Campos, nós somos proibidos, né, de sendo domiciliados aqui e votar em algum outro lugar. Então o diabo, ele não respeitou as verdades doutrinárias para a qual Deus o estabeleceu. Ele não guardou o seu próprio domicílio, ele não se firmou nessa verdade. Não, Deus estabeleceu ele sim com muita graça, com muita glória, como sendo o Lúcifer, né? O próprio Deus em Ezequiel diz, né? Perfeito eras desde o dia que eu te estabeleci. Então Deus o estabeleceu para um propósito, né? E a palavra de Deus revela a verdade sobre alguns propósitos. Ele era um querubim da guarda, e isso está bem dentro daquilo pelo qual os querubins, né, foram criados, né, conduzir a glória. Os próprios serafins, né, eles têm a incumbência de guardar, proteger a glória de Deus. Os querubins carregam a glória, e ele não guardou essa verdade de Deus, né? Ele não respeitou esses limites da esfera de ação de Deus, né? E hoje o que ele faz? Ele procura desviar os homens da palavra, da verdade da palavra. Não é isso? Todo mundo é filho de Deus. A Bíblia não diz isso. Mas se você perguntar para qualquer uma das religiões, aí todos dizem que são filhos de Deus. Porque como ele não guardou a verdade, ele não se firmou na verdade da palavra, daquilo que Deus, né, estabeleceu para os propósitos, fins, objetivos e meios pelos quais Deus estabeleceu, ele hoje procura desviar as pessoas da verdade de Deus. Ele faz de tudo para que as pessoas não conheçam a verdade, porque a verdade liberta. A verdade de Deus, revelada em sua palavra, né, ela liberta as pessoas. A ignorância, né, pastor, ela aprisiona, ela prende. Então nós podemos realmente dizer que a palavra, ela é a verdade de Deus, né? E essa verdade, ela nos santifica, né? Santifica-os na verdade, a sua palavra é a verdade. Então nós podemos confiar que realmente a palavra de Deus, ela é a verdade, né? Como diz lá no Salmo 119, 148, as suas leis são a própria verdade, a revelação de Deus. E por isso que nós, né, precisamos conhecer de fato de uma forma mais profunda, contextualizada, abrangente a palavra de Deus, porque senão nós corremos o risco de sermos enganados pelo inimigo, né? Como ele não se firmou na verdade com relação aos motivos pelos quais Deus o estabeleceu, hoje ele procura também com que os homens, eles não permaneçam nas verdades que Deus estabeleceu. Glória a Deus, louvado seja o nome santo do Senhor. Então, com certeza, a palavra de Deus, ela também é a verdade, amém? Vamos mais uma canção abençoada, pastor, mais um louvor, né, para adorar ao Senhor e também para o nosso livro espiritual. Pastor, aqui, enquanto eles vão se preparando aí, pastor, o diácono Ricardo, ele até deu uma pinceladinha em cima disso, mas vamos recapitular aqui. Ele acabou de mandar aqui o seguinte, olha, o que Jesus quis dizer a Pilatos sobre a verdade? Porque Pilatos indagou a respeito da verdade, mas não quis ouvir a resposta, né? Conforme está em João 18, 37, né? E 38. Então, depois do louvor, deixa eu dar mais uma pinceladinha para mais a respeito disso, né? Para tirar aí a dúvida do nosso irmão Diácono Ricardo, que vai ser uma bênção em nome de Jesus. Um abração para a nossa irmã Maria José, que entrou aqui, nossa irmã Dulcineia, nossa irmã Josélia também acabou de entrar, um abração, Claudinei Gonçalves e a nossa irmã Gisele Daniel. Olha, um abração para vocês aí e fiquem ligadinhos conosco em nome de Jesus. Vamos adorar o Senhor? Seguro estou nos braços daquele que
nunca me deixou. Seu amor perfeito sempre esteve repousado em mim. E se eu passar pelo vale, acharei conforto em teu amor, pois eu sei que és aquele que me guarda, me guarda. Em teus braços é o meu descanso, em teus braços é o meu descanso, em teus braços é o meu descanso, em teus braços é o meu descanso. Seguro estou nos braços daquele que nunca me deixou. Seu amor perfeito sempre esteve repousado em mim. E se eu passar pelo vale, acharei conforto em teu amor, pois eu sei que és aquele que me guarda, me guarda. Em teus braços é o meu descanso, em teus braços é o meu descanso, em teus braços é o meu descanso, em teus braços é o meu descanso. Caio em tua graça, e caio de novo em tuas mãos, e caio em tua graça, e caio de novo em tuas mãos. E se eu passar pelo vale, acharei conforto em teu amor, pois eu sei que és aquele que me guarda, me guarda. Em teus braços é o meu descanso, em teus braços é o meu descanso, em teus braços é o meu descanso, em teus braços é o meu descanso. Bendito seja o nome santo do Senhor. Com certeza, né? Nos braços do Senhor é o nosso descanso, onde nós podemos descansar. E graças a Deus por isso, né, pastor? Né? Você também que está nos vendo, que já está na caminhada com Cristo, né? É nos braços do Senhor Jesus é que de fato nós podemos descansar. Pastor, nosso tema hoje aqui, verdade, né? É o que é a verdade. No livro de Isaías, no capítulo 59, verso 14, diz assim, olha: pelo que a justiça se tornou atrás e a retidão se pôs longe, a verdade anda tropeçando pelas ruas
e a equidade não pode entrar. Naquela época, né, aqui o profeta já estava declarando, né, que estava acontecendo isso, naquela época lá já. Imagina agora no século 21, né, a situação que está hoje, as pessoas, enfim, né, o sistema mundano aí, que a gente vê na TV aí, no jornal todos os dias, diante de uma realidade, pastor, que a gente vive todo dia. Eu queria perguntar para o senhor, hoje tem como andar na verdade hoje? Tem possibilidade de andar na verdade? Muitas pessoas usam algum tipo de argumento que a carne é fraca, que o diabo é forte, né? E não conhecia, eu não sabia. Mas independente disso, pastor, tem condição do cristão andar na verdade hoje, no século 21? Com certeza, né? É difícil, pode ser difícil, né? Mas não é impossível, não é impossível, né? Nós precisamos conhecer a verdade, né? Nós precisamos nos envolvermos com essas verdades doutrinárias de Deus, né? Com relação às questões de Deus. E nós precisamos, né? É o desafio nosso, nós temos falado isso já faz quase um ano, né? É encarnar a verdade. Assim como Jesus Cristo, Filho de Deus, ele encarnou a verdade, né? Nós também, né? O nosso desafio como cristãos é dependermos realmente do Espírito Santo, deixarmos as obras. Interessante, né? Para nós encarnarmos a verdade, nós vamos deixar as obras da carne, né? E nos revestirmos dos frutos do Espírito Santo, né? E andar realmente em amor, andar em misericórdia, andar em retidão, andar em benignidade. Na verdade, isso é praticar a verdade, né? É procurar inserir com a ajuda do Espírito Santo, né, em nosso viver diário, como papai, como mamãe, como pastor, como ovelha, como presbítero, né, como diácono, como avô, como avó, viver uma vida de retidão dentro, né, dos propósitos. Porque com certeza, quando nós estamos falando dessa questão da verdade doutrinária, né, Deus tem um conselho, né, para o patrão, como deve ser a ação do patrão, como deve ser a ação do funcionário, do empregado, até mesmo na época da escravidão, qual deveria ser o comportamento ideal e adequado. Filhos, obedecei, né, vossos pais no Senhor em tudo, porque isso é agradável diante de Deus. Então, nós precisamos conhecer, né, essas realidades, dessas orientações, né, de Deus, a fim de que nós possamos andar na verdade. E esse é o desafio de todo educador, de todo cristão, de todo pastor, né, de todo líder cristão, estar trazendo luz, trazendo orientação da palavra, a fim de que os filhos ou as ovelhas de Deus possam realmente andar na verdade, né? Sendo pessoas verdadeiras, sendo pessoas honestas, corretas em suas ações e libadas. Esse é o nosso desafio, esse é o nosso propósito hoje, né? E por isso, com toda certeza, nós precisamos conhecer a palavra que é a verdade, né? Para que nós possamos andar na verdade, né? Lâmpada para os nossos pés é a tua palavra e luz para os nossos caminhos, né? Quais são esses caminhos? Todos os propósitos, né, que nós, né, colocarmos em nossas vidas, né? Como conseguir, né? Por isso que nós falamos sobre meios. Tem que ser meios, né, para me conseguir, né, um sonho, um propósito. Eu preciso ter meios lícitos, né? E esses meios, eles vêm através da orientação. Por isso que a Bíblia diz lá que a verdade, ela tropeçava nas praças, né? A mentira campeava. Tanto a mentira, porque na verdade, uma vez que a mentira doutrinária ela campeia, né, aonde se não acredita-se num Deus justo, absolutamente santo, que nos criou e nos chamará um dia à responsabilidade, não tendo esse compromisso, as pessoas vivem de qualquer maneira.
né? Não tem limite nem para cima nem para baixo. Fazem o que bem entendem e com certeza as consequências estão aí e um dia serão chamados à responsabilidade. Por isso que nós precisamos nos convertermos, né? Conhecermos e obedecermos, andarmos realmente nessa verdade, né? Como Paulo ele diz, né? Como filhos da obediência, né? Da palavra, né? Nós queremos ser obedientes à verdade agora, não devemos mais nos amoldar às paixões que nós tínhamos anteriormente na nossa ignorância, né? Então nós podemos sim, né, andar na verdade nesses dias. Amém, louvado seja Deus. Um abração para a nossa irmã Edith, que entrou aqui. Nosso irmão Rodinei Pereira, um abração também. Nossa irmã Nice, o povo ligadinho conosco aí. Pastor, voltando um pouquinho então lá na pergunta do nosso irmão Ricardo, ele quer saber, né, por que Pilatos indagou a respeito da verdade, mas não quis ouvir a resposta, né? Ele foi dar uma pincelada para nós a respeito disso, aí foi quando ele disse, né, o que é a verdade, né? Na verdade, assim, eu acredito mesmo que nem houve muito tempo, né, pastor Adilson? Ele tinha, né, Jesus Cristo é a verdade, né? Não tinha tempo de explicar, ele estava num momento difícil ali, numa confusão armada, e Jesus Cristo que diz que, né, eu vim para testemunho da verdade, ele, olha, que é a verdade, ele virou, atendeu a multidão, mas como nós temos falado aqui, que Jesus Cristo ele veio em testemunho da verdade, né? Ele veio dar testemunho de Deus, né? Da personalidade de Deus, como nós estávamos falando, né, pastor Adilson? Deus ele escreveu, né, como diz Romanos capítulo 2, ele escreveu, né, todo homem que nasce tem uma forma de lei escrita no coração das pessoas, que acusa ou defende. Só que a consciência das pessoas estão cauterizadas, né? Cauterizar é colocar o ferro ali, fica uma coisa insensível, você não sente, está cauterizado, está morto. Então ele não discerne essa voz, né? Faz o que se bem entende. Aí depois Deus veio e escreveu uma lei, as leis na pedra, né? Na pedra, nas tábuas de pedra, para que os homens entendessem, olhassem, olha, então é isso que Deus quer, né? Deus estava dando testemunho da sua personalidade. Os homens também não compreenderam, né? Então veio Jesus Cristo representando absolutamente Deus. Quem vê a mim vê o próprio Deus. Então ele veio dar testemunho de Deus, né? No livro de Hebreus, Hebreus ou Romanos, acho que é Romanos, Paulo ele diz que Jesus Cristo ele foi constituído por Deus ministro da circuncisão em favor das verdades de Deus, né, das verdades doutrinárias, daqueles projetos que Deus estabeleceu para recuperar, para salvar o homem. Então ele veio realmente para dar testemunho de Deus, da pessoa de Deus, né, do caráter de Deus, né, da salvação de Deus, que Deus realmente é real, né, e ele respeitou a Deus, ele se submeteu absolutamente a Deus. Então ele realmente deu testemunho da verdade, né? Ele deu testemunho de Deus, né, em toda a sua vida. A Bíblia chega a dizer que ele foi obediente até a morte, né? O destino dele era a cruz, né? Já em Isaías 53 já dizia isso. Então a cruz ele foi, né? Falando assim do extremo amor de Deus pela raça criada, né? Pelos homens criados. Então ele veio em testemunho desta verdade, que realmente Deus criou o homem, que Deus veio atrás do homem, que Deus se interessa pelo homem a ponto de oferecê-lo até como o Cordeiro de Deus que tira o pecado do mundo. Então ele é, né, a revelação viva de tudo aquilo que Deus representava por figuras, por festas, por cores, por tipos de materiais, pelas construções do Velho Testamento. Ele encarnou tudo, né, e deu testemunho realmente do amor de Deus, do Deus amoroso, da verdade do amor de Deus. Louvado seja Deus. Já estamos aí, né, pastor? Entrando na reta final da programação, mas tem mais um tempinho aí, vamos ouvir mais um louvor daqui a pouquinho também.
E é bênção, né? Com certeza é bênção. Um abração para o nosso irmão Core, né? Tá mandando um abraço para nós aqui. Boa noite, irmão Core. Deus abençoe a sua vida também, em nome de Jesus Cristo. Nosso irmão Dani Tomé, algumas pessoas estão chegando agora aí. O nosso tema aqui hoje é, né, o que é a verdade. E diante de tudo que o senhor já falou para nós aqui hoje, pastor, que já expressou aqui, né, bastante coisa boa, né, profunda para o nosso coração, eu queria fazer mais uma pergunta para o senhor. E essa pergunta, né, ela é bem polêmica também, mas na verdade polêmica para os homens, né, porque na verdade tem uma resposta bíblica para isso, né, com certeza, né, teológica, para essa pergunta também. Mas, pastor, é o seguinte, algumas pessoas dizem da seguinte forma: olha, aonde se fala de Deus, Deus está neste lugar. Isso é uma realidade, isso é uma verdade, né? É uma verdade bíblica isso? Em qualquer lugar que se fala de Deus, Deus está ali? É real isso ou não? E com certeza dentro da intenção que a pessoa está querendo expressar, é uma mentira. Mas não deixa de ser uma verdade, porque Deus ele enche o céu e a terra. Mas a ideia é que as pessoas, quando dizem isso, que onde se fala de Deus, Deus está, é que ele está ali validando, que ele está ali endossando, que ele está ali presente no sentido realmente de endossar, ou ele próprio está falando ou dirigindo. Com certeza não, né? Ainda que Deus, até no lago do fogo ele vai estar presente, né? Porque a Bíblia diz que eles serão atormentados pelos séculos dos séculos, diante dos anjos e na presença do Cordeiro, né? Ele estará lá de alguma forma, mas não que aonde fala-se de Deus, Deus está. Isso aí com certeza é uma revelação do diabo, né? Uma palavra do diabo para enganar as pessoas, porque com certeza, Deus ele não compactua com a mentira, com o erro, ele não compactua, né, com o adultério, com a prostituição, com a fornicação, com a sujeira, ele não se compactua. Então ele é santo, absolutamente santo, né? Está separado, ainda que emanente, presente, né, com o seu povo, mas ele é santo. Então com certeza não é porque se fala, e, né, pastor Adilson, às vezes se fala que é Deus, mas com certeza não é o Criador dos céus, da terra. Pode ser um outro tipo de Deus, né? A palavra de Deus diz muito claro, né, que há muitos deuses e muitos senhores. Para nós há um só Deus, e um só Deus, nosso Deus. Por isso que nós falamos até esses tempos atrás, aqui no nosso programa, isso acontece muitas vezes em velório, em festa, está lá macumbeiro, está lá feiticeiro, está lá todo tipo de pessoas rebeladas abertamente contra a santidade. Vamos orar o Pai Nosso. Como é Pai meu? Se for falar do meu Pai, não tem como compactuar uma oração com as pessoas, porque realmente Deus está fora disso, né? Onde está idolatria, feitiçaria, prostituição, inimizade, porfia, roubo, crime, ódio, contendas, divisões, é claro que ele não está presente no sentido de estar endossando o ambiente, o lugar, ou a própria mensagem. Glória a Deus. Um abração para o nosso irmão, o pastor Antônio Jorge, né? Pastor da Igreja Quadrangular, né? Aqui do bairro de Santana. Pastor Jorge, um abração, Deus abençoe o senhor também, em nome de Jesus. Entrou aqui o Márcio Rogério também, né? O nosso irmão Wesley Santos entrou também. Nossa irmã, minha cunhada, irmã Márcia Correia, acabou de entrar também. Um abração para todos vocês aí, em nome de Jesus Cristo. Pastor, já são 23 horas e 11, né? E 11 minutos. Já estamos aí praticamente na reta final da programação. Mas eu quero fazer mais uma pergunta para o senhor, pastor. Olha só, porque em pleno século XXI, na era da informática, né? A gente tem muito aí, tem muita informação. Hoje tem Bíblia de todas as formas, né? De todos os jeitos, enfim, Bíblia da mulher, Bíblia dos jovens, Bíblia do adolescente, Bíblia da criança. Hoje tem aí, né, a internet aberta, nós temos programas de rádio aí evangélico, nós temos programas de televisão, tem revista, podemos dizer assim que tem igreja para todo tipo de gosto, né? Vamos dizer assim. Mas por que, pastor, que com tudo isso que nós temos hoje, né, muitos ainda resistem à verdade da Bíblia, da palavra de Deus? Eu acredito, né, pastor Adilson, eu acredito sinceramente que, eu acredito mesmo, isso aqui é uma exortação para todos nós, por causa nós evangélicos, né,
de nós também sermos muito tímidos, estarmos muito aquém da revelação da palavra de Deus. Paulo, em Coríntios, ele diz, olha, muitos ainda não têm o conhecimento de Deus, e eu falo isso para a vergonha de vocês. Porque nós vemos, segundo aos Coríntios 10, ele diz que as armas da nossa milícia, a maioria de nós não conhecemos essas armas, que são poderosas em Deus para destruir fortalezas, anular sofismas e todo pensamento que se levante contra o conhecimento de Deus. E essas armas são poderosas para levar cativo, preso, amarrado, todo pensamento a Cristo. Por que está cheio de gente que ainda resiste? Porque o diabo está nas pessoas, porque falta o poder de Deus. Paulo sozinho, ministrou na escola de Tirano por 3 anos, e ele, somente o poder de Deus sobre ele, Atos 19, deu ocasião para que toda a Ásia ouvisse a palavra de Deus. Um homem cheio do Espírito Santo, como ele o era naquela época, arrastou, como diz Demétrio, está desencaminhando essas multidões, convertendo multidões. Então muitos resistem, com certeza o Satanás, o diabo, o espírito do inferno está por trás das pessoas, e também porque falta poder à igreja, falta unção à igreja para quebrar essas cadeias, esses sofismas, esses pensamentos diabólicos que está enraizado nas pessoas, então acho que são esses 2 motivos, Um é as trevas mesmo que cegam o entendimento, como diz lá 4:4, segundo os Coríntios, o príncipe deste século, que é o diabo e que é adorado pelas pessoas que não conhecem a Cristo, cega o entendimento, E Paulo, ele diz 26:18, para isto, te constituir, como ministro, para convertê-lo das trevas para a luz, da potestade de Satanás para Deus. Ele diz lá isso, 26:18 de Atos. E Atos 18, ele diz, não ousarei discorrer sobre nada do que aquilo que Deus me fez por intermédio de mim, a não ser daquelas, que Deus fez através de mim, através de poder, através da força do Espírito Santo, da manifestação do Espírito Santo, para conduzir os gentios à obediência. Então faltando sinais, faltando prodígio, não há, porque o prodígio, o sinal, causa temor no meio, pastor Adilson? Porque quando Elias desceu fogo, o povo que andava cocheando entre 2 pensamentos, olha, só o Senhor é Deus, só o Senhor é Deus, e aniquilar, destruir na época, os adoradores de Baal. E hoje falta a manifestação de Deus, falta santidade, e infelizmente muitos ainda resistem, muitos resistem ainda à palavra, muitos não conhecem a palavra de Deus. Então, uma exortação para nós, realmente, nesses últimos dias, buscarmos um pouco mais o poder de Deus. Graças a Deus, você está assistindo aí o programa Está na Bíblia, da Igreja Cristã Eleitos de Deus. Estamos aqui todas as segundas-feiras falando do amor de Deus e também, aprendendo da palavra poderosa do nosso Deus. Pastor, vamos com mais uma canção bonita? E aí, após a canção, o louvor, nós retornamos então, para nossas considerações finais aqui e fecharmos nossa programação com bastante alegria, Vamos aqui louvar então mais um louvor, adorando a Deus, com nosso irmão Lucas e com a nossa irmã Aline, amém? Que fazem parte aqui da equipe de louvor Tabernáculo Adoração da Igreja Cristã Eleitos de Deus. Vamos adorar o Senhor com mais um louvor? Não há nada igual, não há nada melhor a que se comparar
sua glória e bondade. Vamos provar o quão real é sua presença. Vamos provar da sua glória e bondade. Santo Espírito, és bem-vindo aqui. Vem inundar, encher este lugar. É o desejo do meu coração sermos inundados por tua glória, Senhor. Louvado seja Deus, com certeza, né? És bem-vindo, o Espírito Santo de Deus em nosso meio, com certeza, em nome de Jesus Cristo. Pastor, já estamos na reta final da programação aqui, mas eu tenho algumas perguntas para fazer para o senhor ainda, creio que, né, você vai conseguir responder para nós aqui em rápidas palavras, né? Pastor, aqui a primeira pergunta que eu ia fazer para o senhor aqui nessa noite é a seguinte, pastor, olha, Jeremias 17,6 diz que enganoso é o coração do homem. Por que diz isso, pastor? Glória a Deus. Dentro dessa questão da verdade, né, pastor Adilson, nós, até nessas últimas perguntas, nós queremos reforçar isso, como nós realmente precisamos conhecer essas realidades, né? E conhecereis a verdade, e a verdade vos libertará. Ainda depois de 2000 anos de igreja, ainda assim os cristãos falam isso, né? Enganoso é o coração do homem, falando a eles mesmos, a nós cristãos. Com certeza, né, o homem sem Jesus Cristo, o coração dele é enganoso. Agora nós cristãos, principalmente depois de nós de 5, 6, 10, 15, 20, 30 anos de cristianismo, né, sério, renascido, seria realmente uma barbaridade referir isso a nós, que o nosso coração é enganoso. 3,16 de Colossenses diz, né, habite, né, em vós, no vosso coração, ricamente a palavra de Cristo. Né? E a Bíblia fala no Salmo 15, no Salmo 24, né, em Mateus 5,8, né, quem habitará no seu santo monte? Aqueles que é puro, é limpo de coração. Um coração enganoso não é limpo. Nós precisamos limpar o nosso coração pelo Espírito Santo, pela palavra. O Salmo 24 diz isso também. Quem habitará no seu santo templo? Aquele que é puro de mãos e limpo de coração. Então, o coração limpo pela palavra, lavado, né, pela palavra, com a palavra cheia, como nós já tivemos oportunidade de dizer, 4:12, que a palavra de Deus é viva e eficaz, ela é poderosa para dividir, né, os pensamentos, o coração, a alma, né, e ela é poderosa para discernir as intenções e os propósitos do coração. Então, se no coração do homem estiver habitando ricamente a palavra de Deus, quando surgir um pensamento que é do coração, que surge os maus pensamentos, nós podemos abortar esses pensamentos e não deixar, né, que esses pensamentos invadam e levem as emoções, sentimentos e ações. Então se fala isso, né, e é correto se falar isso das pessoas que não têm Cristo, mas dos homens que têm Cristo, meu coração não é enganoso, né? A palavra de Deus habita, e eu quero a verdade. Quando surge um pensamento de ciúme, de ira, de ódio, de raiva, de ressentimento, de mágoa, de prostituição, de adultério, né, se discerne pela palavra, pelo Espírito Santo, pela nossa mente recriada, nosso espírito recriado, nossa mente está sendo renovada. Então não nos deixe o coração enganar. A Bíblia diz, o seu coração enganado iludiu, né? Falando de homens que não têm temido a Deus. Mas 5,8 de Mateus, ele diz, bem-aventurados limpos de coração, porque eles verão a Deus, né? Terão experiências gloriosas com Deus. Então se fala isso, né? Por isso que nós falamos da ideia do conjunto, da doutrina, do ensino amplo, correto, contextualizado com a ótica de Deus, apartando, né, de forma correta os elementos.
né, as pessoas, as coisas ou para a qual, né, a palavra foi dirigida. Então, se diz isso ainda por causa da falta do conhecimento da verdade, porque esta é a verdade. Sim, o coração dos homens são enganosos, mas os nossos, dos cristãos, eles não precisam ser e não deveriam ser mais enganosos, deveriam ser limpos, deveriam ser puros, purificados pela lavagem da palavra de Deus, que é a Louvado verdade. seja Deus, aleluia. Nosso Mauri diz assim, olha, é verdade mesmo, né? Com certeza, né? É uma realidade. Isso encaixa também em Isaías 55:8, pastor. É que diz lá que os nossos caminhos não são os caminhos de Deus, e os nossos pensamentos não são os pensamentos de Deus. Isso encaixa também. Nós separamos, né, pastor Adilson, no final, no comecinho, antes, esses textos para nós estar encerrando, exatamente para nós deixarmos bem claro e muito forte para os irmãos que estão nos ouvindo, nos assistindo, a realidade. Nós conhecemos a verdade da palavra de Deus, porque nós falamos, quando nós estudamos ditos populares, né, e ditos evangélicos, que a gente acaba repetindo o que se ouviu, sem o zelo de saber se é verdade ou não, porque se conhece muito pouco a palavra. Então Isaías 55:8, ele está se dirigindo e se referindo aos perversos e aos ímpios, né? Deixe o ímpio os seus pensamentos e o perverso os seus caminhos, porque os seus caminhos não são meus caminhos, nem os seus pensamentos são os meus pensamentos. Ora, os perversos sim, mas a Bíblia diz no Salmo 128, bem-aventurado é o homem que teme a Deus e anda nos seus caminhos, né? Anda nos caminhos de Deus, na direção, no amor, anda na misericórdia, na graça, na direção, na orientação de Deus, né? Oséias, o último versículo de Oséias fala isso, né? Mas, né, os seus servos, eles andarão nos seus caminhos, né? Paulo diz, 2 verso 11 de 1º, 2º Coríntios, que nós temos, o cristão, ele deve ter a mente de Jesus Cristo. Então, como não ter a mente? Os nossos caminhos devem ser realmente mais altos do que os caminhos dos ímpios. Os nossos caminhos, pastor Adilson, nossos ouvintes, deveriam equiparar-se aos caminhos de Deus, e a nossa mentalidade, a nossa mente tem que ser mais alta. Afinal, nós estamos assentados nas regiões celestiais com Cristo, segundo Efésios capítulo verso 6, né? Então os nossos pensamentos devem ser pensamentos altos, pensamento de misericórdia, pensamento de perdão, né? Pensamento positivo, vai dar certo porque eu sou de Deus, e Deus diz que onde eu colocar as mãos, orientado pelo Espírito Santo, eu vou prosperar, vai dar certo, né? Se diligentemente ouvis a minha voz, tomar cuidado, fazer tudo quanto eu vos mando, né? Essas bênçãos virão e te alcançarão, né? Então os nossos caminhos precisam, o caminho do cristão precisa ser o caminho de Deus, porque Paulo, Jesus Cristo se identifica como sendo o caminho. Eu sou o caminho, né? Então nós devemos andar, e ele é o amor, ele cumpriu o amor. Paulo diz em Romanos, 1 Coríntios 13:1, e eu vos mostrarei um caminho sobre modo excelente. E ele fala de quem? Ele fala do amor. Então o caminho é o amor, né? Se você quer educar seu filho, o caminho é o amor. Você quer ser fiel à sua esposa, o caminho é o amor. Você quer ser um bom patrão, o caminho é o amor. Você quer ser um bom funcionário, um bom pastor, né? Um bom professor, uma boa esposa, um bom filho, o caminho é o amor. Porque o amor não pratica o mal contra o seu próximo, né? Então por isso que se diz essas coisas, exatamente, pastor Adilson, não é algo gravíssimo isso, né? Que vão dizer que o diabo impediu que houvesse, né, mais estudo e revelação com relação a isso, porque isso muda, porque isso é uma responsabilidade. Os meus caminhos e os meus pensamentos devem se adequar e se equiparar aos pensamentos do meu Pai, né? Os caminhos do meu Deus, né? Então se diz isso, e infelizmente se pratica isso pela falta conhecimento da verdade, porque esta é realmente a realidade, né, que nós precisamos, né, conhecer, introjetar e viver, né, esta realidade. Louvado seja Deus. Pastor, chegamos no final, já são, né, praticamente 23 horas e 30 minutos. Nós queremos agradecer a cada um de vocês que estiveram conosco, né? O nosso tema foi muito bacana hoje, né? A verdade, aprendemos muito aqui a respeito da verdade. Olha, queremos te agradecer de coração mesmo, você esteve conosco até agora,
né? E lembrando, né, pastor, que segunda-feira que vem nós estamos de volta aqui, se Deus permitir, em nome de Jesus, né? E quero chamar aqui os irmãos, está encerrando com mais um louvor, e o pastor vai dar aqui as suas considerações finais também, estará orando, né? E já vamos encerrar, né, nossa programação, em nome de Jesus. Glória a Deus. E nossa exortação aos amados, que têm conseguido continuar até agora, né? Não é fácil, né? Tem muitos que estão, né, ficar ali na frente do seu visor ali, não é fácil, mas Deus abençoe o nosso convite, realmente, a nossa exortação, para que nós leiamos a palavra, que o que nós ouvimos, né, pastor Adilson, nosso interesse é ajudar os irmãos, é desenvolver a salvação dos irmãos com temor e tremor. Que Deus abençoe, que vocês amem realmente a palavra de Deus. Não vamos ser, né, somente ouvintes, mas fervorosos praticantes, como exorta o Espírito Santo por boca do nosso amado irmão Tiago. Então que Deus abençoe vocês. Realmente é uma responsabilidade, também é uma grande alegria de nós podermos estar compartilhando, desenvolvendo a nossa salvação juntamente. Deus abençoe, que vocês tenham uma excelente semana, um excelente final de segunda-feira, né, e uma excelente semana. Se Deus nos permitir, Jesus Cristo não vier ainda buscar a sua amada igreja, segunda-feira, se for da vontade dele, estaremos novamente aqui. Com prazer. Glória a Deus. Vamos orar, pastor? Agradecer a Deus. Senhor Deus e Pai, nós te louvamos nessa noite, ó Deus, pela tua palavra, pela tua bondade, pela tua misericórdia. Pai, somos agradecidos ao Senhor por tudo que o Senhor tem feito aqui, ó Deus eterno, pela vida de cada uma das pessoas que estiveram conosco até agora, Pai, que passaram, que saíram, ó Deus eterno, que os Senhor os alcance com a tua bênção, com a tua promessa, que seja uma semana de bênção, de paz, de vitória, e que eles possam, ó Pai, que dar cada dia mais e mais prosseguir, ó Pai, em conhecer ao Senhor e a sua palavra. Pai, nós te louvamos e te agradecemos, ó Pai, por tudo, em o nome de Jesus Cristo, para a glória do teu nome, Pai, em nome de Jesus. Meu querido, muito obrigado pela sua participação. Deus abençoe a sua vida. Olha, um beijo no seu coração e até segunda-feira que vem, se Deus quiser, em nome de Jesus. Tchau, boa noite. Eu vejo a glória do Senhor hoje aqui, a tua mão e o seu poder sobre mim. Os céus abertos hoje eu vou contemplar, o amor desceu neste lugar. Eu vejo a glória do Senhor hoje aqui, a sua mão, o seu poder sobre mim. Os céus abertos hoje eu vou contemplar, o amor desceu neste lugar. Eu quero ver agora o seu poder, a tua glória inundando o meu ser. Vou levantar as mãos e vou receber, colocando o seu nome, porque eu sinto o Senhor me tocar. Eu quero ver agora o seu poder, a tua glória inundando
Eu sei que